Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Este é o programa Empreenda Mais, programa de empreendedorismo da TV Manaim. O tema de hoje nós falaremos da conexão da academia, ou seja, de universidades, com o mercado. E para esse tema nós temos aqui Jefferson Cabral, que está aqui conosco no estúdio, que é diretor de relacionamento com o mercado da Universidade de Vila Velha, aqui no estado do Espírito Santo. Jefferson, seja muito bem-vindo ao nosso programa aqui. Aníbal, é uma satisfação poder participar do Empreenda Mais, porque a gente sabe a importância da discussão dos temas que são trazidos aqui no programa. Então, você está de parabéns pela iniciativa, né? O Sistema de Comunicação da Igreja Maranata está de parabéns. Eu tenho certeza que a nossa conversa vai ser uma conversa super agradável e eu espero que a gente possa, de alguma forma, contribuir para aqueles que estão nos assistindo. Com certeza, vai contribuir. Mas vamos ao tema, então. Conexão da universidade com o mercado. Como que se dá isso e quais os efeitos disso até para as empresas e para a universidade e para o aluno, naturalmente? Talvez para o aluno seja o que mais seja impactado com essa conexão, né? Então, Aníbal, é importante dividir em dois momentos a sua pergunta, que é excepcional essa provocação, porque... Primeiro, a trajetória profissional de quem está à frente de um desafio como esse, né? Então, assim, é importante as pessoas saberem que o profissional que está tocando, conduzindo uma iniciativa como essa, é fundamental que ele tenha uma vivência no mundo corporativo, né? Eu vim do mundo corporativo, estou na academia já há algum tempo, mas assim, eu vim do mundo corporativo, tive a oportunidade de poder trabalhar em grandes empresas aqui no estado, tive a oportunidade de trabalhar em grandes empresas fora daqui, no Rio, em São Paulo, em multinacionais. Então isso foi muito importante na hora que dentro da academia, e aí sim como executivo da universidade, a gente pudesse dar esse passo de construir e desenvolver uma diretoria cujo foco principal é estreitar esse relacionamento com o mercado. E de onde é que isso vem? É comum você ouvir, e é uma fala assim, recorrente, né, dos empresários, de que a universidade, a academia, ela está muito distante daquilo que são os principais desafios, os principais problemas da empresa, né? É muita filosofia, muita teoria, né? Tem muito distante. De certa forma, é importante que a universidade e a academia desenvolva, né, e amplie essa base teórica, porque a base teórica, assim como um prédio, ela é a fundação. Você não consegue construir nada se você não tiver essa base. Então isso cumpre um papel, só que a gente sabe que esse papel ele tem que ser ampliado. E de que forma que se dá essa ampliação? A partir do momento em que iniciativas como essa, né, que a Universidade de Vila Velha tem, de ter uma área, uma diretoria especificamente responsável por poder construir essa aproximação. E da onde vem essa aproximação? Ela vem, primeiro, desse senso comum, né, do mercado, de que existe um vale, né, um gap, um distanciamento muito grande entre essas duas realidades de universidade e empresa. E segundo, porque a universidade entendeu que a missão, a responsabilidade, o papel dela passa cada vez mais por ser relevante para esses desafios. Então faz todo sentido você fazer essa conexão. Então o nosso papel hoje é muito de construir um diálogo no sentido de que a empresa ou o segmento empresarial possa entender, compreender, né, e acreditar que nessa aproximação aquilo que são os desafios que eles têm, né, as dores que eles têm, os problemas que eles têm, podem ser resolvidos e podem ser tocados de uma maneira muito mais profunda quando você tem a base de vivência da academia participando junto desse processo. Então, em linhas gerais,
A gente tem feito esse movimento de maneira recorrente, a gente tem feito esse movimento com alguns atores, né, não só com o setor corporativo, mas também tem outros atores como o governo, tem outros atores como entidades da sociedade civil que são importantes dentro desse contexto, e os resultados que a gente tem tido nessa aproximação têm sido extremamente positivos. Ótimo. Jefferson, você é diretor de relacionamento da universidade com o mercado, né? Então faz essa conexão e essa preocupação da universidade, naturalmente, em levar esse aluno a ter uma vivência prática. Me parece isso. Sim. Isso se aplica a todos os cursos, porque quando nós falamos de empresa, lembramos logo dos cursos de administração de empresas, de economia, direito, né? Alguns cursos são mais ligados, mas outros cursos da sua área, né? Tem curso de marketing, né? Certamente outros, mas quais cursos que são alcançados por esse projeto? Todos? Então, a universidade, ela está fazendo... Esse ano, na verdade, ela tem um ciclo, né? De março de 2025 a março de 2026, a UVV está comemorando 50 anos. É o jubileu da universidade. Muito bom. E você não consegue ter um negócio durante tanto tempo, um negócio longevo, na área de conhecimento, na área de educação, se aquilo que você está produzindo ali não for extremamente relevante e não tiver qualidade e não tiver confiabilidade. Então, isso por si só já é um elemento fundamental para aquilo que a gente tem trabalhado nos nossos diversos programas e é importante a gente fazer essa referência aqui, viu, Aníbal? Uma universidade, né, você pega a UVV, ela tem cursos hoje em todas as áreas do conhecimento. E são cursos que não só começam na graduação, mas eles passam pela especialização, né, que são as pós-graduações, lato sensu. Aí cabem os MBAs, estão aí dentro. Depois você tem a pós-graduação estrito sensu, você tem os mestrados e doutorado. Então você tem toda a jornada de conhecimento que hoje se estabelece dentro das instituições de ensino superior. Então, ser universidade é você conseguir completar todo esse ciclo. E qual é o fator importante aí? Que quando você tem cursos em todas essas áreas do conhecimento, você tem em humanas e sociais, né? Mais ou menos os cursos que você falou aí. Mas você tem também na área de saúde, você tem também na área de exatas tecnológicas. Você tem lá medicina, tem vários cursos, né? Também na área de saúde. Sim, aí você tem na área de exatas tecnológicas, que são as engenharias, são os cursos voltados para a área de tech. Aí você tem também na área de ciências da terra, né? Você tem medicina veterinária, você tem os cursos que estão vinculados a essa área. Então, todo esse conjunto de conhecimento que é desenvolvido, não só a partir daquilo que está sendo desenvolvido na formação desses alunos, ele precisa de aplicação. Quando o aluno entra, então, na universidade, na UVV, é o caso dessa que você tem essa diretoria e essa responsabilidade, ele já entra sabendo que ele vai fazer uma conexão com o mercado. Então, ele está disposto a ter esse aprendizado prático também. Fundamental que esse aluno tenha a possibilidade de conseguir colocar em prática, em atividades que estão vinculadas ao mercado, aquilo em que ele está estudando dentro de sala de aula. Então, hoje a preocupação da universidade em prover isso, ela eu diria assim, urgente e emergencial em todas as áreas de conhecimento que a gente tem atuado. Então, vou te dar um exemplo prático, né? Você falou, a gente tá num programa aqui, que o nome do programa é Empreenda Mais, né? A noção de empreendedorismo, ela está em todas as atividades, em todas as áreas, em todos os cursos. Por quê? Porque o empreendedorismo, ele é uma atitude. E quando você entende que o empreendedorismo é uma atitude, você vê que ele cabe em todos os campos da tua vida. Não necessariamente você precisa ser um empresário, um dono de negócio, mas você pode ser empreendedor dentro do negócio da família, dentro de uma empresa que você esteja trabalhando, dentro de um outro projeto que você esteja desenvolvendo. Então, essa diretoria, ela cumpre muito o papel de identificar, diagnosticar nessa aproximação que ela tem com o mercado, oportunidades para que esses alunos, acompanhados, mentorados,
pelos professores, possam estar desenvolvendo atividades. E aí a gente pode dar, assim, uma série de exemplos. Então, acho que o exemplo vai nos ajudar muito. Nós estamos falando aqui de sair um pouco da teoria apenas, né, do ensino da academia, para a convivência na prática. Ou seja, você está preparando alunos para viver a realidade do mercado. Sim, não é isso? Sim. Conta então alguma experiência em qualquer curso. Se sair um pouco da área empresarial, melhor ainda, daquilo que a gente imagina que é empresarial, um curso de medicina ou algum outro curso de outra área, assim, que possa trazer a ideia de como é que essa conexão. Vamos lá. Uma determinada empresa, eu vou aqui me abster de falar o nome da empresa, até em função de que tem muitos projetos que a gente desenvolve que são projetos de grande porte, em que na estrutura do projeto a gente assina um termo de confidencialidade. Ok. Né? Mas é uma grande empresa aqui do estado e ela tinha uma determinada demanda, que era uma demanda específica relacionada à manutenção das suas casas de força. Então, dentro do site, né, de operação dela tem várias casas de força e ela estava com uma situação ali que ela precisava resolver. Casa de força seria de energia? De energia, tá. De energia. E ali você tem manutenções que são manutenções periódicas, né? E existia um indicador que era de acidentes que estavam acontecendo nessas casas de força e que obviamente estava preocupando muito a empresa e ela queria encontrar uma maneira de poder solucionar isso, né? Então, dentro desse relacionamento que essa diretoria tem com as empresas, abriu-se um diálogo para poder falar, vem cá, de que maneira que vocês podem nos ajudar com esse problema? E aí sim, tá a grandeza da aproximação da universidade com as empresas, né? Muito bom. A gente mapeia o problema, faz o diagnóstico do problema, traz isso para dentro da universidade, discute internamente com as áreas que estão envolvidas para aquela temática, para poder identificar alternativas e possibilidades de solução para aquele problema. Estas áreas, então, podem ser, assim, mais de um curso envolvido no mesmo projeto. E é importante que elas sejam multidisciplinares. Por quê? Porque quando você traz o olhar único e exclusivamente de professores, de alunos, né, ou pesquisadores de uma só área, você perde essa multiplicidade de alternativas, de possibilidades de visões que pode ter para aquele problema. Então, trazer essa componente, né, de outras áreas, outros cursos estarem participando, amplia ainda mais aquilo que você vai estar sugerindo como solução. E foi interessante que nesse desafio, Aníbal, a gente fez uma solução que deveria ser rápida, porque eles precisavam fazer com que esse indicador baixasse rapidamente. Ela teria que ter um nível de confiabilidade muito grande, segurança muito grande, em função até da área em que ela estava ocorrendo, né? E que, ao mesmo tempo, fosse algo fora do convencional. Então, eram 3 premissas que a gente tinha para poder trabalhar. Então, identificamos qual era o grupo interno, de que área. Então, era majoritariamente da área de exato tecnológico, mas tinha pessoas de engenharia mecânica, engenharia elétrica, engenharia de produção, ciência da computação, sistema de informação, ciência de dados. Então, você imagina o conjunto que você tinha de professores, pesquisadores e alunos envolvidos. Bom, identificamos uma possível alternativa. Levamos até a área demandante interna dessa empresa. Eles ficaram assim, surpresos com a proposta da solução, porque eles viram que atendia aquilo que eram essas 3 premissas principais, né? De segurança, de rapidez e de confiabilidade. Muito bom. E aí a gente pôde desenvolver isso e hoje está implantado lá, um sucesso absoluto e agora está migrando essa mesma solução, inclusive, para outras áreas. Então, esse, sem dúvida, é um exemplo real, é um exemplo fiel do que é o resultado dessa aproximação do mercado com a academia. Alunos aprendem na prática, a empresa ela acaba tendo o benefício de ter um grupo de estudos. Imagina ali. Quantas cabeças, quantas mentes pensando no problema. Sim. E aí você envolve professores e alunos, naturalmente. Sim. Né? Uhum. Porque esses alunos, inclusive, Aníbal, são estimulados. Por quê? Porque dentro da estrutura do projeto que é desenvolvido, existe uma alocação de bolsas para que esses alunos possam estar desenvolvendo dentro do projeto.
Eu tenho duas perguntas para você mais, dentro dessa parte aqui do nosso tema. Primeiro é o seguinte, como que uma empresa pode se candidatar, vamos dizer assim, a resolver um problema ou ter uma solução, ter um projeto da Universidade de Vila Velha? Então, assim, a universidade, ao criar essa área, né, ela deixou totalmente aberto qualquer tipo de iniciativa que a empresa, de repente, identifique internamente. Ela pode fazer o contato com a nossa diretoria, né, através do número geral da universidade, né, que é 3421-2001. Então, esse é um telefone que consegue acessar a nossa diretoria. Aí tem duas situações. Aí ele vai acessar a diretoria de relacionamento com o mercado. E aí tem duas situações. Uma situação, às vezes a empresa já conseguiu diagnosticar e está muito claro para ela qual é o desafio ou qual é a demanda, qual a necessidade interna que ela tem. Às vezes ela não está tão claro, né? Ou seja, não tá tão bem mapeado ou tão bem identificado. E aí o que a gente faz? A gente faz uma reunião de diagnóstico, onde a gente levanta, através de um questionário, e isso é presencial, né, vários pontos em que vão estruturar aquilo que é um primeiro esboço do que pode ser um caminho a se seguir para aquela demanda que está sendo mapeada. Então isso funciona muito bem, por quê? Porque além de você trabalhar com toda essa estrutura à sua disposição, em vez de você, às vezes, não tem braço, né? Você não tem a capacidade, você não tem uma área de P&D, né? Que é pesquisa e desenvolvimento interno. Então, a universidade faz esse papel e de uma maneira extremamente honrosa, porque toda essa estrutura fica à disposição e a gente constrói a quatro mãos. Excelente. A outra pergunta que eu ia fazer é o seguinte, vamos dizer que o exemplo que você deu aí da empresa, ela trouxe uma solução customizada. Ele trouxe um problema e você levou uma solução. Agora, a universidade vai criando, e eu vou usar uma expressão aqui que foge um pouco, talvez, da academia, mas é uma expressão mais do dia a dia de uma empresa, teria aí produtos, vamos dizer assim, de prateleira prontos. Então você vai desenvolvendo com esse grupo de alunos em vários cursos algumas soluções para o mercado ir lá e dizer assim, olha, você pode solucionar isso aqui, eu tenho isso aqui pronto. O grupo estudou isso aqui, né? Ou seja, partindo da universidade, as soluções para o mercado. Teria também essa possibilidade? Excelente pergunta, né? Sempre quando a gente está conversando, né, com algum executivo das empresas, eles sempre acham assim, que tem alguma coisa de prateleira, né? Sim, pronto. Eu tenho alguma coisa de prateleira aqui que a gente tem linhas e áreas que estão muito bem identificadas. Mas qual é o nosso grande diferencial? É que em cima disso, que é uma linha e uma área de atuação, a gente sempre quer construir de maneira customizada e personalizada. Por quê? Vamos imaginar aqui que uma empresa queira desenvolver um programa de liderança inovadora. A gente tem um programa desse. A estrutura dele está prontinha, a metodologia, a abordagem, os conteúdos, as dinâmicas, as práticas, carga horária, estrutura, está tudo pronto ali, né? Só que a tua empresa, ela tem uma cultura e um DNA que é diferente da empresa B, que é diferente da empresa C. Então, a capacidade que hoje nós criamos de poder trazer a sua identidade, o seu DNA para esse programa, faz com que isso não seja só um programa e um produto de prateleira, mas ele seja um programa que possa atender especificamente aquilo que é a tua realidade. Então isso é algo que a gente valoriza muito, porque a gente sabe o quanto que isso faz diferença na hora que você está implementando um programa dessa natureza. A empresa paga por isso? O diagnóstico, ela não paga nada. Ela só vai pagar depois que ela fala assim, gostei, está validado, vamos implementar e vamos rodar o programa. Ok, então assim, não é apenas um estudo de um grupo de alunos. Não, de forma alguma. É um resultado profissional, de uma consultoria, que é usado toda a estrutura da universidade para o mercado. Né? Excelente essa sua observação. Por quê? É importante que a gente saiba que dentro da universidade, então onde você tem uma área
que é uma área, a nossa diretoria é uma diretoria de relacionamento B2B, né? Quer dizer, business to business, é de empresa para empresa. Então, o nosso contato é diretamente com a empresa. A gente não trabalha soluções ou produtos voltados para o consumidor final, o pessoa física. Certo. Então, isso é uma característica importante. Por quê? Porque tem uma outra área dentro da universidade que cuida das questões relacionadas à pessoa física, que são os alunos que vão estar dentro dos diversos cursos que a universidade tem, desde curso de graduação, curso livre até o doutorado. Ok? Então, feito essa diferenciação, tem uma outra iniciativa dentro da universidade, que são a empresa júnior. A empresa júnior, ela tem uma finalidade também de dar uma oportunidade para que o aluno tenha um ambiente de aprendizado também prático. Só que a abordagem da empresa júnior, ela é uma abordagem muito mais para pequenos negócios, micronegócio, entendeu? Microempreendedor, MEI, né? A nossa abordagem é uma abordagem de média para grande empresa. Então, são parâmetros diferentes. E tem muita coisa que a gente identifica e mapeia que a gente acaba passando para que seja tocado pela empresa júnior. Por quê? Porque é o escopo do trabalho deles. A universidade tem algum ambiente que ela, vamos dizer assim, coloca empresas ali internamente, incuba ou, né, absorve empresas, um hub de tecnologia, por exemplo, alguma coisa assim? Então, a nossa diretoria está instalada na UVV Highline, que fica em Vitória, na Enseada do Suá, é uma localização extremamente privilegiada e com toda uma infraestrutura. Ali é o ambiente onde a gente desenvolve todos os nossos programas, tanto de relacionamento quanto de execução, voltado para esses públicos que eu estou falando contigo. O que a gente tem feito, né, agora, por exemplo, olhando especificamente o mercado de iniciativa de empresas alavancadas por tecnologia, né, as conhecidas startups. Né? A gente tem feito relacionamento com incubadoras, né, e com aceleradoras para que a gente possa conectar a nossa trilha junto com essas empresas e a partir daí fazer um trabalho cooperado de maneira coletiva. Muito bom. Jefferson, olha só, o tempo nosso já está passando daquilo que está programado. Nós vamos continuar no episódio 2 contigo, porque é muito interessante para alunos, para a universidade e principalmente para as empresas que recebem benefício dessa conexão aí com o mercado e a universidade. Os alunos também, naturalmente, saem de lá muito mais preparados. Te agradeço aqui por esse episódio, ficaremos no próximo. E ao final de cada programa, Jefferson, nós lemos um texto da palavra, o que nós vamos fazê-lo agora, que está em Salmos, no livro dos Salmos, capítulo 34, versículo 7, que nos diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Nós vamos encerrar aqui então. Amém. Vamos para o próximo episódio, na próxima semana. E a você que está conosco, continue na nossa programação da TV Manaim. Deixamos aqui um abraço a todos.